Salve, gente! Meu nome é Otávio Pereira, sou estudante do curso de Pedagogia da UFMG e junto com os estudantes de História, Luiz de Santos e Vitor Arcanjo, a gente integra a equipe de pesquisadores coordenadores da pesquisa Políticas Públicas Já, um diagnóstico sobre a população LGBTQIA+, de Pedro Leopoldo, que visa demarcar e entender a situação dessa população na cidade. A pesquisa conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a partir das chamadas PRAES número 1/2021, e também de movimentos sociais locais, como a Coletiva Diversidade, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Pedro Leopoldo, o CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, e também da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. A gente pretende espalhar a palavra da pesquisa se utilizando das redes sociais, dos meios de comunicação local e também dos canais oficiais de comunicação do poder público, contando com essa forte rede aí que está sendo firmada de apoio à pesquisa. Inclusive, esse debate sobre os direitos LGBTQIA+, está efervescendo na cidade, que nesse mês de setembro está indo para a sua terceira edição da Parada do Orgulho. O objetivo principal dessa pesquisa é a criação de um diagnóstico, registrando as diversas experiências de vida dessa população, sua relação com a cidade, as violências, bem como o acesso a bens e serviços públicos e privados. Esse resultado será apresentado à sociedade civil e também ao poder público municipal, a fim de subsidiar políticas públicas para garantir a cidadania a todos, todas e todes. É Luiz de Siqueira Santos e eu falo em nome dos alunos Otávio Pereira e Vitor Arcanjo, junto comigo, representando o grupo de trabalho que participou do projeto de apoio à permanência estudantil da PRAE com o projeto Políticas Públicas Já, diagnóstico sobre a população LGBTQIA+, de Pedro Leopoldo. Então, pretendo falar um pouco sobre o objetivo do trabalho, o desenvolvimento da proposta, algumas reflexões e, sobretudo, parabenizar a PRAE por a iniciativa tomada, falar um pouco sobre as dificuldades que enfrentamos durante o andamento da pesquisa e sobre o impacto social que ela teve e ainda vai ter para a comunidade de Pedro Leopoldo. Então, como o próprio título diz, nosso trabalho consistiu, juntamente com a parceria muito forte, muito presente, de grupos já locais de movimentação da temática LGBTQIA+, em Pedro Leopoldo, que é o grupo Diversidade e o grupo da Parada de PL de Pedro Leopoldo. Qual que era o objetivo desse trabalho inicialmente? Foi criar um diagnóstico mesmo, como o próprio título diz, através de formulários que foram entregues e divulgados durante a Parada de Pedro Leopoldo, que foi realizada online no ano de 2021, a fim de que a partir de um formulário que tivesse estruturado em diversos eixos de perguntas, como por exemplo de violência, de saúde pública, de educação, para criar políticas públicas, propostas embasadas que tenham justamente um viés ligado à realidade dessa população e das suas condições de trabalho, de saúde, de educação, que influenciam o modo como essa população é recebida e é entregue ali durante esse cotidiano em Pedro Leopoldo. Então, nosso trabalho partiu justamente da divulgação, da criação desse formulário por meio da parada de forma online. E aí que se deu uma das principais dificuldades que a gente teve durante o andamento da proposta, que a gente sabe que nem todo mundo, inclusive da comunidade LGBTQIA+, tem acesso a meios de comunicação como a internet, por exemplo. Então, a principal dificuldade que a gente teve foi de acessar realmente o público que a gente queria ter acesso. Então, a gente sabe que a gente teve algumas limitações, apesar de ter um número relativamente expressivo de respostas ao formulário, a gente sabe que nem todo mundo teve acesso, teve conhecimento disso. E uma segunda dificuldade que a gente teve foi principalmente de um viés mais teórico-metodológico, que é de tratar de uma área das ciências sociais aplicadas, de criação de perguntas, formulários, dados ali que não eram muito familiares para a gente, por sermos da história, eu e o Vitor e o Otávio da pedagogia, mas que ainda assim, num misto ali de bibliografias, referências, pesquisas, a gente criou de maneira muito organizada, em vários eixos separados, um formulário que contemplasse de maneira geral informações tanto em questões de acesso a condições de trabalho, de exclusão, de violências, que agregou bastante para o que a gente queria de fato, que era entender essa complexidade, a realidade dessa população em Pedro Leopoldo. E aí que entra a parte mais sobre, de fato, como que a gente produz um impacto e produziu através desse formulário. Primeiro, que o formulário ele teve um poder assim amplo de acessar realidades, de acessar registros de violências, de condições até então apagadas, de condições, por exemplo, de violências na escola, em ambientes públicos, e que foram importantes para entender ali qual que é a realidade dessa população, qual grau de escolaridade ela tinha,
quais condições levaram, né, àqueles casos. E a partir disso, que é o nosso maior impacto que está sendo construído agora, é que a partir de um formulário, na verdade um relatório, no caso, final, que a gente vai produzir com esses dados, queremos que ele seja apresentado muito em breve na Câmara dos Vereadores de Pedro Leopoldo, para que de fato esse relatório, essa pesquisa local, seja convertida em políticas públicas que realmente transformem e mudem as condições de vida dessa população. Então a gente quer transformar a teoria em prática, quer de realmente acessar esse conhecimento que a gente construiu por meio do apoio da praia e da universidade, para que ele reverta em políticas públicas de fato para essa comunidade. Então o relatório já está em vias de ser confeccionado, a gente vai caminhar esses últimos passos para apresentá-lo e que de fato ele se converta em ganhos para essa população. Então, por fim, eu espero agradecer à praia por todo o apoio, o financiamento, o incentivo, né, de dar a estudantes o protagonismo de criar projetos autorais próprios que tenham esse protagonismo, sobretudo para graduandos, que é uma coisa que dificilmente a gente acompanha também em alguns meios acadêmicos. Então, sobretudo, agradecer à praia pelo apoio não só financeiro, mas também o incentivo mesmo na condução desses processos. Agradecemos de fato por todo o apoio. Esperamos que novas oportunidades como essa possam surgir e, sobretudo, agradecemos também pela experiência, que foi uma experiência não só de pesquisa, mas também de prática, de contato, de convivência, de contato com experiências, com pessoas, com comunidades, às vezes, diferentes das nossas. Então, eu espero que tenha ficado claro o vídeo e agradeço pela oportunidade.